work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo. Pelo tema dá pra ver que é um vídeo muito importante. Eu sei que todos os vídeos eles são importantes, mas tem vídeo que tem uma importância bem grande. Eu acredito que esse vídeo ele tem uma importância, sim. Hoje eu trouxe uma convidada especial, é a Radassa. Oi, pessoal, tudo bem? É a Radassa, minha filha. Já tenho falado aqui dela pra vocês. Radassa, que a promessa de Deus na minha vida foi cumprida, igual Deus falou, da mesma forma que Deus falou. Então, pessoal, depois que eu fiz aquele vídeo pra vocês falando sobre a literatura infantil, o inimigo começou a atacar de outra forma, porque ele age por estratégias, né? Se ele vê que uma estratégia não tá dando certo, ele muda a estratégia. Então, o que aconteceu? Como eu falei, aqui em casa eu não conto histórias que não sejam De Deus. e da Bíblia. histórias da Bíblia, né? Claro que ela vai trazer livros da escola, a gente vai estudar os livros, eu vou ajudar ela, mas eu falo assim, especificamente, livros bíblicos, livros que tem histórias da Bíblia, é o que eu conto pra elas. Agora, no caso de vida à escola, a gente estuda ali aquele livro, tá certo? Então, pessoal, mas o que aconteceu? Aí a escola mandou um papelzinho, essas últimas semanas, a escola mandou um papelzinho pra me assinar, pra ela poder trazer livros da biblioteca, né, que são os livros de literatura infantil, presta atenção, livros de literatura infantil pra ela ler durante a semana. Até então achei tudo normal. Aí eu assinei, né, que ela poderia trazer os livros. Agora é regra da escola, as crianças elas têm que trazer pra casa livros da biblioteca pra estar estudando durante a semana. Pessoal, eu dei uma parada no vídeo, tá acontecendo algo sobrenatural. A Radassa tá vendo, ela tá assustada. O que tá acontecendo, Radassa? A luz do celular tá piscando ali. O celular tá dando um pane, eu tô gravando no celular, o celular tá apagando e acendendo, apagando e acendendo. Ela disse, mãe, não grava mais sobre isso não, tô ficando assustada. É verdade, pessoal, o negócio é sério. O que eu vou falar aqui. Então, o livro, ele não demora muito pra você perceber que tem bruxas, né? Ui. Ó. Tem uma bruxa aqui, ó. Ó. Ela se transforma em bruxa várias vezes, né? Isso aí, até então, é normal. Mas o que eu achei anormal nesse livro não foi isso. Eu vou falar pra vocês o que eu achei anormal nesse livro. Deixa eu mostrar aqui ela fazendo bruxaria. Feitiçaria. Ó. Aqui ela tá fazendo o quê? Bruxaria. Bruxaria, feitiçaria, na verdade. Gente, eu tive que parar ali, eu tive que parar a gravação por 1 minuto, porque o celular tava dando um pane. Pessoal, não tá sendo fácil gravar esse vídeo, o celular já aconteceu um monte de coisa sobrenatural. O celular já ficou piscando, apagando, acendendo, apagando, dando pane. Aí eu fui lá, tirei o flash, depois o celular começou a desligar sozinho. Eu consertei novamente, depois o celular descarregou, tinha carga, descarregou do nada. Eu fui lá agora, tô dando carga, então tá bem difícil gravar esse vídeo. A Radassa pediu pra parar, que ela tá assustada com as coisas que tá acontecendo, né, Radassa? Você viu, Radassa, como o celular ficou? Radassa, como foi que o celular ficou? Ele ficou acendendo e apagando. Ele ficou piscando, ele carregou. Então, ó, gente, tá difícil, viu? Mas o nome de Jesus vai ser glorificado nesse vídeo. Então, como eu falei pra vocês, ela trouxe esse livro. Aparentemente um livro normal, né? O que é o livro que fala da Branca de Neve. Porém, nós sabemos que o livro da Branca de Neve, ele fala sobre bruxaria, né? A gente pode folhear o livro que a gente já encontra aqui a bruxa fazendo bruxaria aqui no caldeirão, né? Do outro lado. A bruxa aqui, ó, dando a maçã. E ela aparece de várias formas. Depois eu vou colocar aqui as fotos das formas que a bruxa aparece. Vou colocar aqui, tá? Ó, várias formas essa bruxa aparece, tá certo? Então, várias formas essa bruxa aparece. Mas não foi isso que me deixou preocupada com esse livro. Foi outro detalhe que eu achei muito pior, que eu fiquei muito preocupada. E eu acredito que Deus muito mais do que eu, porque Ele preza muito, muito por todas as crianças. Eu vou me basear aqui na Bíblia, no livro de Mateus 18 e o verso 3.
disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, em outras versões fala: em verdade vos digo, se não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus foi claro aqui em dizer que para nós entrarmos no reino do céu, precisamos nos fazer como criança. Criança é inocente, né? Se você briga com a criança, se você castiga ela, em pouco tempo ela já voltou o normal com você, ela já não guardou mágoa, ela já não está chateada, ela tem um coração puro. E a estratégia do inimigo sempre foi, né, essa, tirar a pureza da criança. Aí muitas pessoas falam assim: não, agora que as crianças estão sendo bombardeadas. Não, as crianças elas sempre foram bombardeadas pelo inimigo. Nós vemos na Bíblia que no período de Moisés não foi diferente. O faraó ele perseguiu as crianças, e as crianças elas foram tão perseguidas a ponto de serem mortas, né? Ele mandou matar todas as crianças, e ali ele estava com medo, né, que Deus levantasse uma nação através de uma criança para libertar o povo do Egito. Nós sabemos que Faraó não é um vidente, como ele ia saber disso? Estratégia do inimigo, né? Eliminar as crianças. Mas só que Deus sempre tem um plano muito maior, né? Deus fez com que ali Moisés fosse poupado, usou ali a mãe de Moisés para cuidar de Moisés, guardar Moisés, e Moisés foi infiltrado logo dentro do palácio. E Deus, ele foi tão sábio que ele proveu que a própria mãe de Moisés criasse Moisés ali, instruindo nos caminhos do Senhor, ensinando o que era correto, ensinando aquilo que era da vontade de Deus, para que Moisés se tornasse um grande líder e libertasse o povo do Egito, né? O povo do cativo do Egito, o povo da escravidão do Egito. Porque senão a nação israelita estaria acabada. Hoje a gente nem teria, né, a nação de Israel, mas Deus não deixaria isso acontecer, porque Deus tem projetos maiores. Então Deus, ele poupa as crianças. Ali tudo começou através de uma criança. E no período de Jesus também foi do mesmo jeito. Ali Jesus foi perseguido, né? Herodes mandou matar todas as crianças, mas pela mão de Deus novamente Jesus foi poupado, porque a estratégia do inimigo era matar Jesus logo na infância. Ceifar a vida de Jesus na infância, mas Deus não permitiu. Nós percebemos hoje que o mundo está totalmente voltado para as crianças, né? Mas não a favor das crianças, e sim para corromper a mente da criança, fazer com que a criança perca a sua pureza. E isso não é a vontade de Deus. Isso não é o agrado de Deus. Por isso que muitos podem dizer assim: sério, você fala isso na frente da Radassa? Por que você não deixa para fazer o vídeo sem a Radassa? Não, eu fiz questão de trazer a Radassa aqui, porque se o mundo tá pregando coisas que eu não aceito para minha filha, então eu tenho o direito de pregar aquilo que eu determino dentro da minha casa e na criação dela para minha filha. Por quê? Debaixo da autoridade de Deus. Então eu faço tudo conforme a autoridade de Deus. Então eu não vou esconder dela não, eu vou falar para ela mesmo que eu não aceito, porque a Bíblia fala que não é assim, porque a Bíblia me corrige, porque Deus me deu ela aos meus cuidados, para me cuidar ela, e quando Jesus voltar, Deus vai me pedir conta das minhas filhas, dos meus filhos, e eu tenho que prestar conta de como eu instruí meus filhos, de como eu ensinei eles no caminho do Senhor. Radassa, quais são as histórias que a mãe conta para você quando você vai dormir? História da Bíblia de Deus. Histórias da Bíblia de Deus. Então são essas histórias que eu conto. Pessoal, não quero aqui falar para vocês que vocês não devam contar outras histórias para os seus filhos. Não, eu não posso colocar isso na mente de vocês. Mas o meu dever aqui é falar para vocês que nós, como pais cristãos, temos que instruir as nossas crianças no caminho do Senhor. A Radassa, ela traz livros da biblioteca e eu seleciono os livros que ela vai estudar. Por exemplo, gente, o que tem de errado nesse livro? Esse livro aqui, gente, além da bruxaria, que eu já acho assim errado, porque Deus me mostrou através de sonho, e não só por isso, pela própria Bíblia, você não precisa ter uma visão ou um sonho para saber que algo é errado. Você precisa ter o discernimento da Bíblia. Se você tem o discernimento da Bíblia, você já vai saber o que é certo e o que é errado. Mas Deus me deu aquele sonho que me ajudou muito a ter um discernimento maior, tá certo? Até porque, gente, além de ser mãe, sou professora e preciso ter esse discernimento. Pessoal, o que eu acho intrigante nesse livro é que a Branca de Neve, ela é uma criança.
E pelas feições da Branca de Neve aqui, dá pra ver que ela é uma criança bem jovem. Ela, aparentemente, pela face dela, eu vou colocar a foto aqui grande pra vocês verem, na faixa etária mais ou menos de 8 anos de idade. Essa é a idade que, mais ou menos, pela feição da criança que é colocada aqui na capa, a gente vê, se não for um pouquinho mais nova. Pessoal, incrível! Essa criança, ela participa de toda a história, ela sendo a Branca de Neve, né? Que aqui ela é a Branca de Neve. E no fim, aqui já no início do livro, mostra o príncipe que vem buscar a Branca de Neve. E o príncipe, gente, é adulto. Esse livro aqui, ele traz totalmente apologia. Esse livro aqui traz a apologia à pedofilia. Eu fiquei desesperada quando eu vi isso, quando a Radassa trouxe o livro, que eu sempre olho o livro, eu folhei o livro primeiro pra me ver o que tinha no livro, né? Eu já sabia que era o livro de Branca de Neve, mas eu peguei o livro e dei uma folheada pra me olhar. Falei pro meu esposo, eu não quero contar essa história pra Radassa, não vou contar. Mas eu vou dar uma olhada aqui, que ela tava pedindo pra me olhar. E aí quando eu vi, eu me assustei. É uma criança mais ou menos de 7 a 8 anos, no máximo. E um príncipe que tem as feições mais ou menos de uns 23 a 25 anos. Com a criança de 7 anos a 8 anos. Pessoal, isso eu fiquei impressionada. Eu disse, não, já sei. Mas é porque no início do livro ela era criança. Aí eu fui folheando o livro. Só que percebemos que ao passar as folhas, ela não vai crescendo. Ela continua do mesmo jeito, uma criança. E acontece toda aquela história que vocês já conhecem, né? E aqui, quando a bruxa vai enganar ela também muito criancinha. E depois também, quando ela come a maçã, você fala, não, quando ela comeu a maçã, que ela se envenenou, ela já estava adulta. Não, ela tá criança ainda. Com as feições mais ainda infantil do que bem no início do livro. Pessoal, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei, meu pai do céu. E aí o que acontece? Ela fica depois dentro do caixão, como é contando nas histórias normais. E o príncipe vem, né, onde os anões, e o príncipe pede para levar ela para o castelo dele, para ela ser esposa dele. A criança ser esposa dele. E ele leva a criança, e os anões deixam ele levar. E, gente, o que eu acho, assim, impressionante aqui no casamento, ele casa com a criança. O príncipe adulto casa com a criança. Eu fiquei horrorizada. Eu disse, Wagner, pelo amor de Deus, misericórdia. Porque eu tava me voltando apenas pra bruxaria, pra feitiçaria. Mas não pra pedofilia, pra um adulto casando com a criança. Gente, qualquer criança que lê esse livro, que vê esse livro, ela vai ter a mentalidade de dizer, mãe, aqui é uma criança. Mãe, ela é uma criança. Não é, Radassa? E aí a Radassa ficou assustada. Eu falei, Radassa, a mãe não vai contar pra você essa história. Papai do Céu não gosta. Não é... Eu falei assim, Papai do Céu não aprova a bruxaria, feitiçaria, essas coisas. E criança, Radassa, casa com adulto? Eu perguntei, como foi que você respondeu? Não. Falei, Radassa, criança casa com adulto? Não. E essa criança, ela casa com adulto? Sim. Então ela casa com adulto, que é o príncipe. Pessoal, vamos ter muito cuidado no que as crianças estão trazendo pra dentro de casa, porque às vezes traz da escola. A biblioteca lá tá cheia de livros, é selecionado o livro para os seus filhos trazer. Então você tem que estar olhando o que tá vindo na bolsa do seu filho, porque é brecha que o inimigo vai trazendo. A Radassa, ela é uma criança escolhida por Deus. Ela tem revestimento espiritual desde do ventre. Ela tem, com 1 ano de idade, se você vê as orações que ela fazia, o mover de que Deus fazia na vida dela. Quem vê os vídeos fica impressionado, que eu sofri um acidente quando eu estava grávida de 8 meses da minha segunda filha. E sei que o SAMU foi me pegar, o SAMU me levou, né, para o hospital, eu tava tomando soro lá, e eu liguei pro pai e falei, olha, eu tô aqui, tava de moto, veio uma moto em contramão, só que Deus me poupou naquele momento, depois eu conto pra vocês essa experiência. Deus tirou literalmente a minha moto da frente daquela outra moto, que era uma Bros bem alta, uma moto bem grande, e eu tava numa bis, e Deus tirou, né? Deus deu o livramento. E aí, o pai dela foi e falou, Radassa, ora por sua mãe. Gente, o Wagner fala que ela entrou num mover espiritual, numa dimensão espiritual, orando por mim, que estava internada.
E o Wagner filmou. É incrível você ver o jeito que Deus usa ela na oração, sabe? Quebrando o laço de morte contra a minha vida. Literalmente, gente. Então, Deus tem muito na vida dela. Claro que quando ela era mais nova, se manifestava muito mais. Depois que ela foi crescendo, ela foi vendo outras coisas, né? Mas antes, que ficava só sobre o meu domínio dentro de casa, o espiritual dela era lá em cima. Nossa, ela orava de uma forma, claro que ela ainda ora, mas ela era muito usada por Deus, ainda é. É promessa de Deus, Deus tem grande obra na vida dela. Ela é como uma criança normal, gente, faz tudo que uma criança normal faz. Porém, eu sempre estou instruindo, ó, Radassa, papai do céu não quer isso pra você. Olha, você é vaso escolhido, você é vaso de Deus, você é diferente. Deus tem promessa na sua vida grandiosa. Você vai fazer diferença nessa nação, nessa terra. Porque Deus tem propósito na vida da Radassa, gente, muito grande. E Deus tem mostrado pra mim o que Ele tem pra vida dela, que são coisas grandiosas. Que você escolha coisas espirituais para o seu filho, porque nós temos boca de profetizar para os nossos filhos bênçãos, coisas boas, coisas que vai elevar a criança para o reino de Deus, né? Que vai deixar a criança espiritual, porque o mundo tá bombardeando. Então, gente, não permita que ninguém chegue pra você e diga: não fala isso pro seu filho, porque ele é criança ainda. Mas o mundo tá falando coisa pior. O mundo tá falando coisa pior. Por que você não vai ter autoridade de ensinar seu filho aquilo que Deus quer? Assim como a mãe de Jesus ensinou ele. Assim como a mãe de Moisés ensinou ele. Você tem a autoridade de Deus, sim, para ensinar o seu filho. E não faça esse negócio de: não, tira a criança daqui que a criança não vai ouvir. Não, deixa a criança ouvir. Depois que esse livro entrou aqui dentro de casa, a Radassa está ouvindo vozes. Ela não ouvia vozes. Ela ouvia as coisas de Deus, agora ela está ouvindo vozes. E como é que a voz diz, Radassa? Tá ouvindo? Esse sussurrar, fala Radassa. A voz falando com ela. E depois que o livro entrou aqui, porque não tinha isso aqui em casa. Porque aqui a minha casa é ungida, eu unjo minha casa com óleo, eu oro, repreendo o mal e Deus está aqui presente. Mas entrou uma brecha. Mas, através de uma brecha, acontecem as coisas. E a Radassa hoje acordou assustada, falando pra mim que ela ouve, que já tá com uns 3 dias, que ela ouve essa voz dizendo Radassa, sussurrando, sabe? E outras coisas mais. Fala lá, Radassa. É tipo assim, de matar. Tipo de matar. O que mais? Só. Viu? Tá vendo, gente? Então, É assim, de matar eu. de matar ela. São coisas sérias. Parece ser brincadeira, mas é sério, gente. É sério. E foi depois que o livro entrou aqui. Faz uns 3 dias que o livro tá aqui. Tá com 3 dias que ela tá ouvindo isso. É coincidência? Não é coincidência, não. É providência de Deus abrindo o espiritual pra gente ouvir, né? Porque Deus permite que você ouça, você veja, pra você repreender. Se você não tá ouvindo, se tá tudo normal, não tá acontecendo nada, você vai deixar. Mas quando Deus abre o espiritual, é pra você saber, se posicionar, orar, repreender o demônio da sua casa. E eu vou me levantar hoje, vou orar nessa casa todinha e vou tirar o livro daqui, vou mandar pra escola de novo. Certo? Então, esse vídeo foi como alerta pra você pai, pra você mãe. Embora você não acredite, é problema seu acreditar ou não. Se você é uma pessoa de Deus, se você ouve a voz de Deus, tem compromisso com Deus, você vai com certeza se posicionar e se policiar pra tudo isso que eu tô falando, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo foi muito pesado, até pra nós aqui. Aconteceu tudo. Se vocês tivessem aqui, vocês iam ficar assustados. O celular apagava, acendia. O celular desligava sozinho. O celular chegou a descarregar. Mas eu fiz uma oração de: Senhor, eu vou fazer o vídeo assim mesmo. Porque o Senhor quer que eu faça e eu vou fazer. E eu fiz o vídeo. Não sei se o vídeo vai ficar bom porque tá sem flash, tá sem nada. Porque o flash não tá pegando, o celular é bom. Nunca teve problema. E vocês sabem que as estratégias do inimigo é assim, é deixar a pessoa sem saber das coisas. E quando alguém se levanta para contar, é claro que ele vai tentar impedir. Mas nada impedirá o agir de Deus. Deus, ele tem grande obra na sua vida, na vida dos seus filhos. O inimigo corrompendo as crianças, ele corrompe uma nação. Por isso que ele queria exterminar Moisés, porque exterminando Moisés acabava com a nação. Por isso que ele queria exterminar Jesus, porque exterminando Jesus acabava com a humanidade. E hoje é da mesma forma, corrompendo a mente das crianças, trazendo pedofilia, trazendo encantamentos, bruxarias e tudo aquilo que não é do agrado nem da vontade de Deus, ele vai corromper uma nação.
Quem serão os futuros prefeitos, futuros presidentes, futuros governadores, futuros professores, profissionais médicos? São as crianças. Corrompendo as crianças, corrompe a nação. Então vamos colocar as nossas crianças na mão do Senhor. Se Jesus voltar, muito bom, né? E se Jesus não voltar, estaremos formando uma nação para a honra e glória do nosso Deus. Estaremos formando uma nação para exaltar o nome do Senhor na terra. Estaremos formando uma nação para engrandecer o nome do Senhor Deus nessa terra, que é muito maior que qualquer coisa. Vou fazer uma oração aqui com a Radassa, depois eu vou orar aqui dentro dessa casa. Quem quiser oração, pode colocar nos comentários. Quiser contar seu testemunho, coloque aí, que eu leio todos e eu respondo todos, tá certo? Vamos lá. Gente, eu vou fazer uma oração. Tem leitores pedindo pra eu fazer oração. Eu vou fazer uma oração aqui pelas crianças, tá? Vou pegar aqui na mão da Radassa, vamos lá. Deus maravilhoso, Deus de poder, de glória, de vitória, Senhor amado, Espírito Santo. Senhor, visita cada criança, Pai querido. Visita, Senhor Jesus, a cada pai, Senhor, nessa tarde. Ou seja, o horário que a pessoa esteja assistindo esse vídeo. Deus, entra na casa dessa pessoa. Abençoa, Senhor Jesus, os seus filhos. Livra, Senhor Jesus, de todo mal, de toda influência maligna. Que teu Espírito Santo venha estar fazendo mover, Senhor Jesus. Dando sabedoria aos pais para criar essas crianças na tua presença para o reino de Deus. Pai, repreende todo espírito ao contrário, espírito perturbador, espírito da morte, que se levante, Senhor Jesus, contra as crianças, Pai, e tudo aquilo que tem se levantado contra os teus filhos pequeninos. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais nessa tarde. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, já abençoar esses futuros pais, porque tem projeto de ser pais e precisa da tua sabedoria. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo mal, repreendo também todo mal da vida da Radassa, todas as vozes ao contrário que ela tem ouvido, todo espírito ao contrário que tem se levantado contra a vida dela, porque sabe que ela é vaso nas tuas mãos. E eu entrego, Senhor, a vida de cada criança, a vida da Radassa, a vida dos meus filhos nas tuas mãos nesse dia, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, pessoal! Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, aperta o botãozinho das notificações, dê seu like. Até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.